Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, falar sobre cores hoje é falar sobre multidisciplinaridade. Esse assunto é tão vasto e tão rico porque são várias as disciplinas que estudam cor e a gente fica buscando informação, compilando informação de todos os lugares. A gente tem hoje a física estudando cor profundamente, a gente tem a química estudando cor profundamente, a gente tem a parte fisiológica do nosso corpo, agora a parte de neuroarquitetura estudando cor profundamente, a psicologia estuda cor profundamente, ou seja, a gente tem diversas disciplinas e cada uma traz o seu conteúdo, né? E traz a sua contribuição para que a gente compile e tenha um material muito denso, com muitas informações pertinentes, mas um material maravilhoso que nos faz hoje poder especificar cores de uma forma a contribuir positivamente para a vida das pessoas. Então, o que é muito importante que a gente entenda para começar a nossa conversa é que cor, né, é um estímulo visual. A física, né, estuda a parte ótica e a partir dessa parte ótica, todo esse estudo da física é que a gente consegue entender como isso acontece no nosso corpo. É a partir da física. Ou seja, quando eu mostro, esse é um livro maravilhoso, já vai aqui uma bibliografia, Luciano Guimarães, A Cor como Informação. E aí, mostrando essa cor vermelha desse livro incrível do Luciano Guimarães, super aconselho para quem quer começar a estudar cor. Quando vocês olham para essa superfície vermelha, o que vocês veem é a cor refletida neste papel. Quando a gente fala de luz, na luz pura, e aí seja ela artificial ou natural, o que é luz pura, professora? Luz pura é aquela que não tem nenhum pigmento atrelado, ou seja, não é uma luz vermelha, não é uma luz azul. Independente da temperatura de cor, se ela é 2700 Kelvin, ou seja, uma luz morna, ou 5400 Kelvin, se ela é uma luz quente, não importa. Desculpa, fria, não importa. Ela é uma luz pura, que a gente chama. Ou seja, ela não tem interferência de pigmento. Se ela não tem interferência de pigmento, quando ela incide sobre essa superfície tem propriedade físico-química, falando de multidisciplinaridade, né? Tem como propriedade físico-química absorver as faixas frequenciais, porque cor é faixa frequencial, de todas as cores, exceto a vermelha, que volta refletida para os nossos olhos. Essa informação cromática luminosa, ela chega para os nossos olhos enquanto informação. A tinta não entra nos nossos olhos. O que entra nos nossos olhos é uma informação cromática luminosa. A partir desse momento, nós temos células fotossensíveis dentro do nosso campo óptico, chamadas cones e bastonetes, que vão ser estimuladas por essa frequência. Essa informação vai passar pelo nosso nervo óptico até o nosso córtex visual e a partir daí vai infringir uma vibração em determinadas áreas do nosso cérebro. Basicamente, muito resumidamente, é isso. Então, quando a gente fala de cor, a gente está falando de cor física, a gente está falando de faixa frequencial, de comprimento de onda, como está aí, né, na imagem, entrando nesse campo óptico, interferindo nas nossas células, né, fotossensíveis e levando uma informação para o nosso cérebro enquanto faixa frequencial. E essa faixa frequencial vai interferir no nosso comportamento. E aí, hoje a gente tem tanto a neuroarquitetura quanto a psicologia fazendo um estudo paralelo que acaba se encontrando em algum momento. Ou seja, hoje, e aí tem dois exemplos para a gente começar a conversar, porque a gente tem todo o círculo cromático, com todas as cores do círculo, que são primárias, secundárias e terciárias, e a gente tem as derivações. Cada uma dessas derivações vai interferir de uma forma diferente. Bem complexo, né? Verdade. Mas aí, assim, en passant, duas cores que são muito basiconas que a gente já entende o que acontece. A cor vermelha, na parte psicológica, ela é determinante da autoimagem. Ou seja, as pessoas, vou falar, e aí vocês podem contestar no chat,
Ou vocês podem concordar. E aí eu vou adorar, porque eu adoro quando a gente começa a discutir o tema. Quando a gente fala de uma pessoa que gosta muito de vermelho, normalmente é uma pessoa que não tem problemas de autoestima. É uma pessoa que tem o seu self desenvolvido, que a gente costuma dizer. Ela tem a determinante de autoimagem dela muito tranquila. Claro, não precisa ser a louca da autoestima de eu sou linda, maravilhosa. Não é sobre isso. É sobre você se sentir bem com quem você é. Você é assim, Alessandra? Você sabe quem você é, né, Alessandra? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero da vida. Ou seja, eu tenho o meu self desenvolvido. Ah lá, meu marido adora vermelho e se acha. Né, Isabela, sobre isso? As pessoas normalmente que têm problemas com vermelho, só estou dando um exemplo de uma das cores, né? Pessoas que odeiam vermelho e têm problemas com vermelho, normalmente já foram submetidas a uma relação com uma pessoa abusiva. É possível? E aí vocês podem também contribuir aí no chat. Em relação abusiva, gente, a gente não está falando aqui só de abuso físico, não. Às vezes abuso mental, às vezes abuso verbal, ofensas, ou uma mãe dominadora, um pai dominador, já trata-se de um relacionamento abusivo. Então, normalmente, as pessoas que não gostam de vermelho, elas foram sujeitas a esse tipo de relacionamento em algum momento da vida delas. Isso não precisa ser atual. Os traumas, eles permanecem na nossa psique. E quando, Alessandra, não arrisco na parede de cliente porque não gosto. Então, Alessandra, o vermelho, ele é uma cor que ela precisa estar diluída, que a gente fala. O que é diluir uma cor? E aí, vamos lá, uma informação muito importante. O que interfere no comportamento das pessoas é a média da soma de todas as cores a qual você está exposto. Vamos repetir? O que interfere no seu comportamento é a média da soma de todas as cores a qual você está exposto. Então, eu estou exposta aqui a diversas cores. As faixas frequenciais dessas diversas cores somadas e retirada uma média é o que interfere no meu comportamento. Então, quando eu uso um vermelho puro, posso usar? Posso, porque sim, o cliente que chega pedindo um vermelho puro, ele sabe que ele quer, ele não aceita outra coisa. E eu tenho vários. Ele é um cliente que ele sabe o que quer e ele não aceita. O que a gente faz? A gente evita os grandes panos, tá, Alessandra? A gente evita o vermelho puro numa parede, por exemplo, mas a gente faz inserções pontuais que vão já atender, já satisfazer essa necessidade dele. Ou seja, é uma poltrona vermelha, almofadas vermelhas, arranjos vermelhos, é algo que vá contextualizar um quadro que tenha predominância em tonalidades vermelhas, e aí você já resolve a situação. Flávia, é como cliente que quer preto ou roxo, quer aquela cor e pronto. Sim, o preto e o roxo também são cores de pessoas com personalidades fortes. O preto, principalmente, tá, Flávia? E eu já dando um ampassão assim, né? Flávia, o preto ele diz muito de traumas. E a pessoa que tem traumas reais, ela não abre mão do preto. Nossa, professora, eu adoro preto, eu tenho traumas. Vamos lá, o preto ele diz respeito a trauma, rompimento, perda. Isso não necessariamente precisa ser uma perda de relacionamento, pode ser uma mudança de profissão, pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma perda representativa de um familiar presente, pode ser uma perda de relacionamento representativa. Nossa, professora, mas isso foi há séculos, não interessa. Se ela é uma perda que doeu na tua alma, ela está ainda nas tuas escolhas cromáticas. E aí eu vou te explicar isso, Alessandra. A Alessandra trouxe para a gente no chat que os adolescentes sempre querem quarto preto. É o momento do rompimento, Alessandra. E eu vivi isso dentro da minha casa com a minha filha aos 11 anos de idade, que minha filha é precoce em tudo. Beleza, como assim, professora? Vamos lá. O que é esse rompimento? Para o menino, é um rompimento, e para a menina, do tipo: eu amo os meus pais são lindos, maravilhosos, me deram a vida, eu amo, eles me amam, eles fazem tudo por mim, mas eu não sou meu pai.
Eu não sou a minha mãe. Eu não tenho as mesmas convicções religiosas. Eu não tenho as mesmas convicções políticas. Eu não gosto do mesmo tipo de música. Não sei qual é o nível de rompimento, se é profundo, se é em todos os setores, ou se é um que é muito representativo. Mas é muito comum o adolescente nessa época que ele se autodescobre, que ele resolve quem ele é, que ele descobre que pessoa ele é no mundo e o que ele representa para esse mundo, o que ele quer representar, e a autoimagem dele está sendo desenvolvida, ele, ele simplesmente ele se mostra e ele percebe que ele é parte daquilo, isso é Gestalt purinha, né, galera? Psicologia pura. Ele percebe que ele é parte daquele grupo, mas de alguma maneira ele rompe, de alguma maneira. Ideológica, política, religiosa, de alguma maneira. Ele rompe com aquele casulo. A minha filha, ela rompeu porque eu tinha um programa de televisão na época, eu era uma pessoa que tinha muita visibilidade, e as pessoas tinham muito aquela coisa de, é filha, filha da Renata, filha da Renata. Não, eu não sou filha da Renata, eu sou Luísa. Sabe? Aquele rompimento. Eu sou um ser humano, me respeita, sabe? É bem por aí. E aí, assim, isso é muito comum, né? Nessa idade. Então, vejam, a gente está falando aqui de duas cores só, eu não estou falando nem de espectros, porque o preto, nas variações dele, ele já vai modificar. Se ele tem um pouquinho de uma cor ou se ele tem um acinzentamento, já mudou. Isabela, é interessante que esse tipo de comportamento se repete a cada vez que as gerações atingem a adolescência. Exatamente, porque se descobre, né, Isabela? É uma descoberta da sua personalidade. Você não precisa não amar os seus pais para você descobrir que você não é igual a eles. É o que a minha filha falava. Eu amo a minha mãe, mas eu não sou a minha mãe. Eu não vou ser arquiteta. Todo mundo perguntava, vai ser arquiteta igual a mamãe? Ela, não. Eu não sou a mamãe, eu sou a Luísa. Então, esse é um momento, principalmente para a menina, porque quem já tem filha, quem já teve filha mulher aqui no grupo vai poder colaborar. A filha menina, quando a mãe está com óculos na cabeça, ela quer botar o óculos na cabeça. Ela se sente uma continuação da mãe. E esse é o momento que ela descobre que ela não é uma continuação da mãe. Eu não gosto. Ai, minha mãe ouve essa música, eu não gosto dessa música. Ai, a minha mãe tem esses amigos, eu não gosto desses amigos da minha mãe. Ah, minha mãe tem convicções religiosas que não são as minhas. E aí, esse momento de descoberta é o momento do rompimento. Isso não quer dizer que ame pouco ou não ame. Isso quer dizer que a pessoa está descobrindo o traço da sua personalidade. Claro, isso é uma das vertentes, tá? Poderia ter diversas outras aqui, só do preto que eu poderia estar enumerando. Para isso, galera, se inscreve aí no curso do IPOG, que eu fico 20 horas falando sobre. Evelyn, minha filha só gosta de cores pastéis, branco e preto. Sim, Evelyn, aí a gente vai ter que entender essa personalidade, porque em sala de aula eu mostro muito isso. Quem já foi minha aluna aí, Jaqueline, pode falar, né? Já foi minha aluna e está aí com a gente. Eu faço um leque com 7 cores, e quando você escolhe essas 7 cores, eu consigo falar quais são as prioridades da sua vida. Eu faço isso há 15 anos, estou escrevendo um livro sobre isso. Entendeu, Evelyn? Dependendo das cores que você escolhe, e aí não é cor para pintar quarto, não é cor para vestir roupa, não é nada disso. As cores que você gosta e não sabe nem por que você gosta. Sabe aquela pessoa que gostava do amarelo lá na infância, agora gosta de azul, já gostou de roxo? Porque a cada hora da nossa vida a gente tem uma prioridade. E isso diz como o seu cérebro funciona. É sobre isso. Então, quando a gente vai descobrindo a nossa personalidade, a gente vai escolhendo cores. E aí, de repente, a cor que você gostava no ano passado não é a mesma que você gosta nesse ano. E muito provavelmente você mudou de prioridades. De repente, ano passado era o trabalho, e aí hoje você é mãe, você tem outra prioridade, agora é a maternidade, ou o casamento, ou um relacionamento, ou era um relacionamento e agora é a profissão, enfim. Você vai mudando de prioridades na vida. E a partir do momento que você vai mudando essas prioridades, a sua cor preferida ela vai mudando. E aí, esses dois exemplos aí, galera, são dois exemplos assim super simples, né? Super basicões, porque as variações também vão falar. Mas vejam, quando a gente fala de neuro, a gente já fala que o vermelho atua na área da amígdala
do núcleo accumbens do nosso corpo, né? A parte do papel central no circuito de recompensas. Então, hoje, a gente já está tentando estabelecer uma relação da neuro com a psicologia. E isso esclarece muita coisa, até para a psicologia, gente, porque a neuroarquitetura a gente está engatinhando. O nosso coordenador aqui, não sei se vocês têm ciência disso, o nosso coordenador Lori Kriesel, ele foi dar palestra no escritório do Norman Foster para 200 arquitetos que são os coordenadores de projeto do Norman Foster, porque uma disciplina que está nascendo agora. Ela está nascendo, a gente tem esse grupo do NeuroArc Brasil, que a gente estuda muito profundamente sobre isso, e a gente tem aí o nosso coordenador na pós-design de interiores, o Lori, que hoje é o nome da neuroarquitetura no Brasil e no mundo. E a gente tem a neuroarquitetura também no IPOG, né, galera? Então, a gente tem hoje uma profundidade quando a gente começa a falar sobre isso, e aí todos os professores de design de interiores vão abordar esse tema de uma forma ou de outra, porque não tem como fugir. Hoje a gente já consegue estabelecer, mas é um estudo muito inicial. Tanto que quando as pessoas começam, professora, bibliografia sobre o tema cor com neurociência aplicada, eu falo, calma, respira, porque vem aí, porque eu estou escrevendo. Porque é muito novo. Essa relação é muito nova. A gente está todos juntos aqui no IPOG buscando essas informações para trazer para vocês. Quando a gente fala de azul, né, que é a outra cor que eu pontuei aí, a gente está falando de córtex pré-frontal. A gente está falando de gerenciamento de emoções. E aí, vamos lá, vou falar assim, dar um toquezinho do azul. O azul, na psicologia, é o determinante da capacidade de divagação. As pessoas que estão aqui com a gente hoje e gostam de azul são pessoas com altíssima capacidade de divagação. O que é isso, professora? São pessoas que estão olhando para mim, para a professora Renata, concordem para mim ou discordem. Se a azul é sua cor preferida, você está olhando para mim, você está prestando atenção, você está pensando, nossa, que interessante, mas ao mesmo tempo você está aqui assim. Estou esperando minha mãe ligar, tem que botar roupa ainda na máquina, tem que dormir cedo, porque amanhã eu tenho que fazer eu não sei do quê, e pensando em tudo ao mesmo tempo agora, porque a pessoa azul. A pessoa que tem o azul como cor preferida é uma pessoa multifacetada. É uma pessoa com altíssima capacidade de divulgação. Eu não sou assim. Eu estou prestando aqui atenção. Se algo me distrair, já ferrou. Eu tenho que voltar e falar: opa, peraí. Que eu estava falando que é mesmo? Então, concordo. O Elton, o Elton, concorda. Flávia também. Caracas. É sobre isso. A pessoa azul, ela é multifacetada. Vejam, ela é determinante da capacidade de divagação. Então, ela consegue pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela consegue, vai, ela volta, ela vai. Sabe aquela pessoa que tá assim, ó, daqui a pouco ela fala assim, oi, porque ela deu aquela, ela foi Nárnia e voltou. É a pessoa azul. Tem que ter cuidado, porque normalmente são pessoas que têm essa capacidade, e ajuda e atrapalha, exato, Elton. E aí são pessoas que têm alta capacidade criativa, justamente por essa possibilidade de divagação. Entretanto, ao mesmo tempo, às vezes elas estão prestando atenção numa coisa, passou a borboleta, ferrou, né? Passou a borboleta, ferrou. Porque já falando a borboleta, aí volta, né, Welton? É sobre isso. A Tanara está falando que minha cor favorita é vermelho, porém minhas características são do azul. Porque, Tanara, a gente não é uma cor só. Quando a gente vai fazer esse estudo, gente, desculpa, deixa eu desligar aqui o bicho que está tocando. Tocou, gente, que eu não me acho aqui. Desculpa, hein, pessoal? Bom, desliguei. O que acontece? A gente, quando eu faço esse teste de cor, é um teste da psicologia, que eu faço já há 15 anos, você não vai escolher uma cor só. Você vai escolher 7, entendeu, Tanara? Então, quando você escolhe 7 cores, eu tenho 7 cores para ler a sua personalidade. Você pode ser vermelha e azul ao mesmo tempo. Eventualmente, você pode ter um vermelho e 3 azuis no seu mapa, porque você escolhe um azul claro, um azul royal, um azul, entendeu? E aí, dependendo do que você vai escolher,
eu vou poder entender quem você é. Entendeu, Tanara? Ah, peraí que alguém está falando aqui. Alessandra, as minhas cores que não são minhas, as minhas cores que não são minhas é rosa, roxo e lilás. Eu não entendi. Não são minhas, mas são suas? Não entendi. Depois você me fala. Me explica direito. A ordem dessa escolha significa muita coisa, Flávia. As que não gosto são essas. Muito provavelmente, o Alessandra, você não gosta de mimimi. Mimimi te irrita profundamente. Aquelas pessoas muito mimimi, muito pegajosas, são extremamente irritantes para você. Faz sentido, Alessandra? Alessandra que falou, né? Foi? Foi. Faz sentido? Me concorda aí depois comigo. Então, galera, isso é porque esse tipo de análise, Luciane, ele começou, a Luciane está dizendo que não conhecia. Esse tipo de análise, ele começou na psicologia com um psicólogo chamado Pfister, que ele usava esse tipo de análise para não verbais. O que que é isso? Pessoas que têm dificuldade de verbalização, ou seja, crianças que não sabem dizer o que vai na alma, o que elas estão sentindo, pessoas com dificuldade de fala, autistas, qualquer pessoa com dificuldade verbal, Pfister ensinava a fazer uma pirâmide, colocar, escolher paletas como essas, que são as que eu uso, coloridas, e aí a pessoa escolhia essas paletas e ele conseguia intitular quais eram essas paletas. E aí, a partir disso, ele conseguia fazer uma análise da pessoa. E aí, eu comecei com isso há muito tempo, na hora que eu tive o entendimento do círculo cromático, o que, que cada cor determina, e comecei a fazer isso nas minhas aulas. Não uso isso nos meus projetos. Como assim, professora? Não uso, é invasivo demais. Por exemplo, o Elton, posso falar sobre você? Concorda aí ou não? Deu risada, né? Mas esse preto do lado do laranja, o Elton, me diz que você já teve problemas e traumas muito sérios por coisas que você ouviu. Você foi ofendido, você foi magoado, você foi extremamente agredido por alguma verbalização de algo ao seu redor. Faz sentido, Elton? Depois você me fala. Faz. Porque sim, porque o preto está do lado do laranja. Entendeu, Elton? Então, quando a gente faz essa análise, vai depender das cores, vai depender de um monte de coisas. E esse assunto ele vem lá da psicologia e ele é extremamente invasivo, por isso eu pedi permissão ao Elton. Então, você usa isso com os clientes? Não, eu faço o movimento inverso. Eu faço um excelente briefing, eu descubro quem é a pessoa, eu sei quais cores eu posso utilizar para ajudá-la, e aí eu dou uma paleta para ela. É o contrário, entendeu? Eu faço o movimento inverso. E aí, só para a gente entender e figurar o que acontece, vejam, eu tenho aí uma escala de luminosidade interferindo também. Quando a sua cor preferida é o vermelho, por exemplo, mas ele é um vermelho escurecido, ele é um bordô, já não é mais o mesmo vermelho, já não é mais o mesmo comportamento, é outro comportamento. É uma autoestima, é um empoderamento que não grita, que não bate no peito e diz eu sou, né, o cara. Não. Quando ele escurece, ele é um empoderamento amadurecido. Ele é um amadurecimento da autoestima. Ele é uma autoestima utilizada, eu sei quem eu sou, mas para ajudar. Olha que loucura, né? E quando esse vermelho ele vai clareando até chegar nos rosés, ele fala de empatia. Então vejam que a escala de luminosidade da cor, ela também vai interferir em o que essa cor vai fazer e vai descrever no nosso comportamento. Flávia, é exatamente isso que você falou, é um tratamento dentro de casa. As cores que você escolhe, elas vão determinar comportamento. Se você especificar uma cor
errada, você pode causar danos para um ser humano, para quem você está projetando. Você pode, por exemplo, fadar uma loja ao fracasso pela cor que você escolheu de forma equivocada para aquela loja. Já vi muito. Já prestei consultoria comercial para levantar loja com cromaticidade e consegui. Acabei de fazer isso aqui na minha cidade com uma franquia da Marisol. Porque a franquia da Marisol ela é laranja com verde. Verde é uma péssima cor para compras. E aí a loja usava mais verde do que laranja. E aí eu fiz uma alteração de layout, submeti a franquia, utilizei mais os quentes, fiz variações de laranja e beges dentro da loja. Ao invés de cinza como cor de base, usei os beges, esquentei a loja e a coisa mudou. Eu tenho o depoimento do proprietário. Porque acolhe, porque recebe, porque estimula. Os tons quentes, eles estimulam a atitude de comprar. Mas é para aquele que quer uma cor reforçando o seu estado, recusando um tratamento? Pode acontecer, porque o que que acontece, Flávia? Eu falo muito em sala de aula que a gente tem que ter ética, né, profissional acima de qualquer coisa. E aí, o que que acontece, Flávia? Se eu sei que o vermelho trabalha a autoestima, se eu tenho uma pessoa prepotente e arrogante, ela escolhe vermelho, eu vou tentar atenuar com todos os outros tons possíveis, porque aquele vermelho vai tornar ela ainda mais arrogante do que ela é. Jaqueline conhece aí, que já foi minha aluna, a história da louca do vermelho que eu contei em sala de aula, que era uma cliente minha extremamente arrogante e prepotente, que ela ainda queria usar mais vermelho ainda no projeto dela. E eu tentei dissuadi-la de todas as formas possíveis. Mas a gente pode entender que é uma pessoa que tem problemas de autoestima, também já fiz isso. Você também sabe, Débora, já foi minha aluna. Posso pegar uma pessoa, então Débora também vai conhecer essa história. Posso pegar um cliente, que também já fiz isso, Débora já também conhece, Jaque, que tem problemas sérios de autoestima, e aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um vermelho de forma intrínseca. Eu botei tijolinho avermelhado. O cliente não vê material, não vê cor, vê material. Ele viu tijolinho, ele não viu vermelho. E eu dei para ele, porque eu sabia que ele tinha problemas seríssimos de autoestima. E o meu papel enquanto profissional é causar bem-estar e não, anotem, e não realizar o meu ego no projeto dos meus clientes. O bem-estar, o bem-viver do meu cliente, ele tem que ser sempre prioridade. E nunca a realização do meu ego. Então, não interessa se está na moda o tijolinho cinza. Interessa é que para aquele cliente, eu sabia que aquele tijolinho vermelho ia ajudar muito. E ajudou. E ajudou. A casa é do cliente, não nossa. Exatamente, Welton. Exatamente. E aí, galera, para vocês entenderem bem isso, ficar bem claro para vocês, que é um link que a gente faz, vejam que eu coloquei vários estudos aí embaixo, porque eu sei que tem uma galera que gosta de estudar, tá? Botei vários links aí embaixo. O que que acontece? Esses estudos todos, eles entrelaçam cor com som. Como assim, professora? Som é medido em hertz, como faixa frequencial. Vocês já devem ter ouvido aí em rádio as pessoas falarem assim, não sei quantos megahertz de potência, né? É a faixa frequencial daquela rádio. E aí, o que que acontece? O que mais é medido em hertz? A faixa frequencial cromática. Então, existem estudos maravilhosos, o professor Lori adora esses estudos, quando eu falo sobre esses estudos, que correlacionam cor com som. Então, pessoal, quando a gente coloca, e aí alguém que falou aí da parede vermelha, acho que foi a Alessandra, quando a gente coloca uma parede vermelha, a gente está expondo o cliente a uma espécie de bateria de escola de samba o dia inteiro na cabeça dele. É desse jeito. E aí, o que que acontece hoje na prática? A gente tem o que na arquitetura e no design de interiores hoje? O acinzentamento cromático. Já perceberam que o verde agora, ele não é verde puro, ele é pistache?
Que o azul não é azul royal, ele é aquele azul marinho ou um azul acinzentado. Que o vermelho não é vermelho, é rosé. Que o amarelo não é gema, ele é mostarda. Isso a gente chama de acinzentamento. Fade, exatamente, Tayane. Vejam aí o cérebrozinho. O forte são as cores puras. O outro que está do lado é o que a gente usa hoje projetualmente. Exato, Elton, a pasteurização. O que quer dizer isso? Quer dizer que os profissionais, até de uma forma intuitiva, tá? Porque nem sempre isso é uma escolha consciente, estão utilizando as cores dessaturadas. Essa palavra nem existe no dicionário, tá, galera? Mas a gente usa muito esse termo em estudo cromático. A gente usa dessaturação da cor. Ou seja, a gente mexe na saturação dessa cor. O que é dessaturar uma cor? É jogar cinza nela. A gente despersonaliza, a gente tira a agressividade. A mensagem muda, professora? Não, a mensagem não muda. Então, vejam, se eu estou colocando vermelho, eu estou querendo trabalhar a autoestima de uma pessoa, se eu colocar um queimado, que era o caso do tijolinho que eu dei para esse cliente, a mensagem do vermelho ainda está ali, só que ela está subliminar. O vermelho puro numa parede, ele grita assim: você é maravilhoso, você é incrível, o poder é seu. Imagina para uma pessoa prepotente. Deus me livre, né? Socorro. Mas o que o tijolinho, que era um vermelho queimado, estava dizendo para o meu cliente? A menos de uma mensagem, mas de uma forma muito mais sutil, porque era desaturado. Estava dizendo: querido, você é maravilhoso. Acredita em você. Vai, mas de uma forma educada e não agressiva. E é isso que a gente faz com as cores. A gente diminui a agressividade da faixa frequencial, a mensagem, ou seja, um comprimento de onda medido em nanômetro é rigorosamente o mesmo, e graficamente, porque a gente faz isso em física, graficamente, o comprimento de onda é o mesmo, mas a faixa frequencial achata. A gente tira a irritabilidade. Ou seja, a mensagem da cor é a mesma, mas a gente achata, a gente não irrita. E aí eu dou um rosé queimadaço para uma mulher com problemas de autoestima. Aquele rosé está dizendo assim para ela: fofa, lindinha, vem cá. Bora acreditar em você, meu amor. E não é o vermelho, vai, sua louca. Então, a gente tira a agressividade, mas a mensagem é rigorosamente a mesma. Então, esse fenômeno da atualidade, que é o acinzentamento cromático, ele é uma escolha aonde essa interferência ainda existe, entretanto, porém, todavia, ele não é agressivo. E é essa pasteurização, como o Elton falou, é que tem sido uma escolha dos profissionais, porque não é agressivo e ainda assim interfere no comportamento. Vejam, a gente tem ali o azul, mas ele é bem acinzentadinho. A gente tem ali o verde, mas é bem acinzentadinho. A mensagem subliminar está ali, mas não é agressivo, é muito mais agradável o nosso campo óptico, o nosso cérebro não fica irritado. Sabe o que é isso que vocês estão vendo aí na tela? Sabe aquela musiquinha de consultório? Antena 1 Light FM? É isso. A música está ali, mas não irrita. Não, Luciane, pelo contrário, só existem vantagens. Só existem vantagens, porque a gente diminui a carga de irritabilidade. E aí a gente só tem vantagem nisso tudo. Ai, meu Deus, o meu WhatsApp tá fazendo pipipi aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui essa tela. Putz. Ai, peraí, gente, eu acho que eu vou ter que fechar, porque eu não tô conseguindo sair. Aqui no notebook é um inferno para poder sair daqui. Pronto, consegui. Então, quando criança, o meu pai só aceitava pintar os quartos de verde e azul claro. Então, quem que está falando aqui comigo? Alessandra. Intuitivamente ele estava fazendo certo. Ele estava dando tons frios que desaceleram para que vocês desacelerassem enquanto criança, né? Porque os tons frios desaceleram. Ele estava dando essas tonalidades para vocês.
mas clarinhos, né? Então não irritavam. E isso é muito bom. Quando a gente fala, agora o que está aí na tela, sobre escala de temperatura, a gente está falando de equilíbrio e conforto. E aí eu falei para vocês que as cores quentes estimulam e as cores frias desestimulam, né, galera? E aí isso é fato. Quando eu falo que o pai da Alessandra ele fez de forma correta, os tons frios são melhores para quartos. Mas vejam. Vou falar outra coisa que eu falo muito em sala de aula. Se vocês chegarem numa palestra e a pessoa chegar para vocês e falar a cor boa para quarto é essa, a cor boa para sala é essa, sai correndo, porque essa pessoa não sabe nada de cor. Porque é a cor boa para o quarto de quem? É a cor boa para a sala de quem? Isso não existe. Nós somos indivíduos únicos e exclusivos. A história de vida da Isabela é diferente da minha história. O que a Isabela precisa para o quarto dela é diferente do que eu preciso. Entendam isso. E é por isso que o briefing precisa ser tão bacana na hora do. Acho que o grande pulo do gato hoje em design de interiores é um bom briefing, e arquitetura também, né? Porque a gente vai conseguir, através das nossas escolhas projetuais, ajudar aquele ser humano para quem nós estamos projetando. Isso é muito importante. Então, quando a gente faz um bom briefing, a gente consegue detectar e falar: essa cor é boa para o fulano, essa cor é boa para o cicrano. Mas generalizar vai estar errado sempre, ok, galera? Bom, seguindo. Existe hoje uma lei que a gente chama Lei do Equilíbrio, que é a utilização de cores complementares. Existem várias relações no círculo cromático, cores análogas, complementares, meio complementares, várias, quadrado, retângulo, triângulo, tríades, várias. Mas o que a gente vai dizer aqui para vocês agora é que, na dúvida, usar uma escala de complementariedade vai sempre deixar um ambiente equilibrado, como esse que está aí na tela, que está trabalhando azuis com laranjas, que são complementares no círculo cromático. Vejam, quando a gente fala para usar cor, a gente não está falando para sair colorindo tudo de cores fortes. Vejam que o azul que está na parede é extremamente acinzentado naquela mobília, né? E aí você pode fazer uma pontuação de cor forte, como aquela poltrona. É sobre isso que a gente fala. E a despeito desse ambiente ser muito colorido, ele é extremamente confortável para o nosso cérebro. Sabe por quê? Porque ele usa cor complementar. E sabe por que é confortável para o meu cérebro? Porque as cores complementares são as faixas frequenciais contrárias exatas, fisicamente falando, e eu vou provar para vocês. Vocês que estão olhando aí a minha tela, olhem fixamente para o centro dessa bolinha amarela aqui, ó. Bem aqui onde está a minha setinha. Sabe aquele olharzinho assim, meio fechadinho? Sabe? Aquele olharzinho assim. Não tirem o olho daí e permaneçam imóveis, se conseguirem e puderem, é claro. Continuem olhando. Tá todo mundo vendo uma mancha meio lilás por aí? Se vocês continuarem olhando, vocês vão ver que ela vai sumir. O que é isso? É o seu cérebro gritando: Violeta, pelo amor de Deus, que é o quê? A cor complementar do amarelo. O nosso cérebro, ele busca o equilíbrio em todo o tempo. Em todo o tempo ele busca estar em equilíbrio. Ou seja, se ele é agredido, e foi isso que eu fiz com vocês, eu agredi os cones e bastonetes com vocês com excesso de amarelo, o cérebro, buscando o equilíbrio das faixas frequenciais que estão atuando sobre esse cérebro, ele vai buscar e ele vai projetar sobre qualquer superfície lisa a cor complementar. Então, é por isso que a gente costuma dizer que visualizar as cores complementares é sempre muito bom para o nosso campo óptico. Especificar cores complementares em ambientes de longa permanência, o que é isso? Espaços corporativos, os lugares da casa onde tem longa permanência, é sempre muito bom. Porque a gente vai estar o quê? A gente vai estar estimulando o cérebro, mas com um sistema de compensação extremamente equilibrado.
Então, preciso usar o vermelho? Lembra da louca do vermelho? O que que a professora fez? Tacou verde. Taquei verde para, ó, equilibrar aquele cérebro, para poder ela não sentir tanto. Então, Tayane, sim, seria ideal trabalhar com complementares. Entretanto, o ideal, Tayane, é você. Tayane está perguntando para crianças, projetos infantis. É muito importante vocês entender quem é a persona, ou coletiva, né? Persona é para quem você está projetando, ou coletiva, numa escola, numa biblioteca, numa brinquedoteca, ou individualizada. Porque existem cores que vão estimular determinados comportamentos, inclusive nas crianças e principalmente neles. E aí a gente tem que saber quem é essa criança. Nas minhas aulas eu falo um pouco sobre autismo, e aí as pessoas falam, mas então a cor boa para autismo é essa? Não, não dá para generalizar o autista. Primeiro, que são muitos espectros. Segundo, que são crianças diferentes, criadas por famílias diferentes, com estímulos diferentes, e a gente precisa detectar o que aquela criança, aquele indivíduo único, exclusivo precisa. E generalizar está sempre errado. Então, é sempre muito importante. A Patrícia falando, o quarto da minha filha é roxo, e você me falou para colocar objetos amarelos. Eu falei, Patrícia? Eu falei? Oba! Então, devo ter falado certo, né, Patrícia? Espero que sim, espero que esteja funcionando. Vamos aqui, ainda tem um bocadinho de slide. Eu acredito que a professora Marina falou um pouquinho sobre tendências para vocês. Eu vou falar só sobre a questão da cor, tá? Essa é a paleta da Pantone. E é muito importante, como que a gente recebe isso, professora? Assina o site. Não é assinar o site pagando, não. Assina o site free. E aí você vai receber paletas da Semana de Moda de Paris, de Milão, de Nova York, não sei o quê, e aí eles fazem esse compilado. A linha de cima, eu quero fazer essa pergunta no workshop em Brasília, no workshop, Patrícia, show, bacana. Sim, Alessandra. A Alessandra está falando aqui no chat que muitos adultos estão sendo diagnosticados com autismo. Sim, porque hoje a gente consegue olhar para uma criança, entender que ela tem determinadas demandas, e hoje as mães estão muito mais atentas. Os pais, antigamente, eles davam nomes a crianças autistas com espectro leve, transtorno de atenção, algumas outras coisas desse gênero, até timidez. E hoje a gente sabe que não é, né? E aí, esse diagnóstico ele vem tardio, mas ele vem, né? E que bom, né? Que bom que ele vem. Eu quero perguntar a vocês, me respondam aí no chat, quem puder, quiser, claro. Essa primeira linha, a linha de cima, é uma linha. Se você odeia uma das cores, beleza, pode ser, porque tem sempre um ponto fora da curva. Mas são cores que vocês odeiam? Falem para mim. E eu vou explicar por que a quantidade de não. Por que vocês não odeiam? Porque essas cores, elas são cores que elas são tendência, porque a tendência é um estudo de inconsciente coletivo. Eu acredito que Marina deva ter falado sobre isso. Não são escolhas aleatórias. O CEO da Pantone, ele não acorda de manhã e fala, eu vou botar azul marinho lá como cor tendência porque eu gosto. Não. Ele coloca porque existe um estudo profundo de inconsciente coletivo aonde o azul ele faz muito sentido. E hoje as pessoas adoram o azul marinho, cinza. Então, Evelyn, graças a Deus, né? Porque o cinza está saindo um pouco. O cinza fala muito de introspecção, movimento pós-pandêmico. Agora ele já está saindo muitas perdas, né? Todo mundo perdeu pessoas, então o cinza ele é essa angústia, mágoa, introspecção, e está saindo. Mas vejam que a Tanara falou do cinza, a Evelyn falou do cinza, graças a Deus, né? E aí vejam uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo essas cores, né? Lançamento da Cherokee, amarelo. Vejam que o amarelo tá lá. Ele é trend, ele não é clássica, ele é trend, mas o amarelo tá lá.
Olha o lançamento da Cherokee. Vocês acham que a Cherokee lançou essa picape para ficar encalhada? Claro que não. E quando a gente fala de estudo de tendência, principalmente de cor, a gente fala de estímulo de venda. E aí as pessoas olham para essa picape e falam: ah, eu quero essa picape amarela. Não sabe nem por que quer. E eu vou dizer para vocês, ela quer porque está no inconsciente dela. E vocês, é um estudo, acima de tudo, mercadológico. Porque eles não podem lançar um produto que não vai vender. Eles têm que lançar um produto que está no inconsciente da coletividade. Então, o amarelo entrou agora na Feira de Milão com força total e está vindo aí. Deixa eu ver o que alguém falou aqui para mim. Curioso que as escadas da Biblioteca Lelo, no Porto de Portugal, foi pintada de cinza e amarelo. No período da pandemia era vermelho antes. Então, cinza e amarelo, o Evelyn, foram as cores do ano da Pantone no primeiro ano pós-pandêmico. E fala muito sobre isso. Fala sobre identidade e necessidade. Identidade, cinza. Necessidade, amarelo. Identidade, todos introspectos, repensando suas prioridades, seus valores, se posicionando na vida. Capacidade de expansão, de contato humano, faz muito sentido, né? O lombo verde da Volkswagen, sim. Olha aqui, ó. Lançamento das cores da HB20 Brasil. Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Isso é estudo de mercado, estudo de tendência. A HB20, esse ano, lançou azul marinho, que é o campeão de vendas, que eu perguntei aqui, né? Meu carro é da Hyundai e eu faço minhas revisões lá e eu sempre faço estudo de campo, que professora não tem jeito, né? A gente está sempre pesquisando. E aí eu perguntei, qual é o que mais está vendendo? O azul marinho. Olha que loucura. E ele é por tendência fortíssimo. Vejam que quem atua na área sabe que as lojas de modulado colocaram azul marinho em linha. Cozinha azul marinho em linha. Você não precisa ir para aquelas fábricas de modulado que fazem específicas laqueadas. Não. MDF. O que a Guararapes, Bernec lançou aí? Azul marinho, verde Fendi, né? E agora os bordões assim queimados também entrando. E aí vejam que a gente vai para revestir. O que a gente viu lá? Os bordões entrando na Porto Belo, os azuis marinhos, dos marmorizados em azul e verde, né? Porque é tendência. Porque a pessoa aponta e fala, eu gosto disso. Ela não sabe nem o que ela gosta, mas a gente sabe. Ela aponta e diz que gosta por conta de ser uma cor tendência. Isso é inconsciente, gente, essa escolha. É inconsciente. Ela não escolhe gostar de azul marinho, ela gosta. E eu vou dar um spoiler para vocês do que eu falo em sala de aula. O azul marinho, ele diz respeito à honestidade. O que nós todos queremos na vida? A gente está de saco cheio de quê? De corrupção, de desvio de verba, de tráfico de influência, não é? Quando a gente olha para o azul marinho, a gente fala, é tudo que eu mais quero na minha vida. Estou de saco cheio disso. Estou de saco cheio de desvio de verba, estou de saco cheio de corrupção, estou de saco cheio de pessoas desonestas. E o que a gente quer? Honestidade, caráter, verdade, retidão de princípios, justiça. Não é por menos que o azul marinho é a cor dos advogados, porque fala de justiça. Para mim também. Isabela falou que para ela o azul marinho sempre foi o pretinho básico. Para mim também. Eu amo azul marinho. Isabela é defensora. Meu irmão também é defensor, Isabela. Também amo azul marinho. Porque é a cor da justiça. Ainda mais para você, que é defensora, que lida com minorias desfavorecidas. O que você quer ali? Você quer fazer justiça para aquelas pessoas que são massacradas pela sociedade, né? De alguma maneira. Eu sei que meu irmão é assim. Então, o azul marinho é muito a cor de vocês. É a cor de trabalhar com isso. Andréia está falando. O Elton também está falando que a cor da nossa profissão também é da nossa, né? Eu trabalho para uma fábrica de planejados e agora estamos usando as cozinhas da vitrine no azul marinho. Exato, Andréia. Azul marinho, verde pistache,
não é? E agora algumas está entrando um terroso aí. A Guararapes lançou, alguém falou de Guararapes aí, né? Lançou um terracota bem bonito, né? Que a galera já está apontando, falando, eu acho que eu gosto, né? Tem o milkshake, né? O rosé, que a gente usou muito aí um tempo atrás, da Guararapes também. Então, assim, a gente usa vários tons, né? Dessas linhas, né? De MDFs, né? E a fábrica de MDF é ela que mais mostra tendência. O que que tem agora? Granilite de MDF, né? Eles fazem tudo que é tendência. Então, Alessandra, essa influência, ela é mundo, tá? Então, quando a gente vem porque lá usa muito na cozinha de lá, eu vou discordar com você. A gente está usando aqui porque é tendência mundial. Lá também está usando porque é tendência mundial. É que lá já estava mais tempo. Aqui demorou um pouquinho porque o nosso mercado consumidor ele é conservador. Então, demora um pouquinho mais a chegar para a gente. É um mercado muito profundo. Um sofá vermelho, né, Alessandra? Não sei se você vai concordar comigo. O cliente fala assim: não sei, prefere pintar a parede, porque o sofá, ele quer comprar um sofá para 20 anos. E ele pensa que ele vai enjoar, né? Então ele prefere um caramelo, um cinza, porque ele tem medo de enjoar. O nosso mercado, ele é com poder aquisitivo mais baixo e mais conservador. Então, lá já não. É um mercado que tem uma grana rolando muito maior. Então, as pessoas não têm medo de botar uma cozinha azul marinho. Agora está entrando aqui no Brasil, por conta de ser tendência mundial e as pessoas estão, assim, muito ligadas nisso. Vamos falar só um pouquinho de Milão para a gente terminar, né? Porque eu acho que eu vou estourar meu tempo, né, Renato? Daqui a pouco o Renato vai entrar aí que nem uma faca guinso, assim, né, Renato? Vamos lá. Milão 2023, fresquinho para vocês aí, para quem foi meu aluno já, ó, Jaque. Milão 2023 que eu estava lá. Cartel maravilhosa, perfeita, absoluta. O que a Cartel lançou? Primeiro os esbeltos, né? Tudo fininho. Olha lá o vermelho entrando. Vejam que o vidro é colorido. Olha que loucura. Vidro colorido. Isabela foi, né? Tava lindo, né? Então, maravilhoso. Ano que vem nós vamos de novo. E aí nós vamos montar um grupo, vai ser bem legal. Quem tiver interesse, me chama lá, que a gente vai conversar. Vidro colorido é uma tendência mundial. E aí, o que vai acontecer? Ele, no Brasil, ele deve entrar menos agressivo, que, como eu falei, é o mercado consumidor conservador. Mas vidro colorido é uma tendência, cartel tá aí que não nos deixa mentir. A La Pro, amarelo. Amarelo, sim. Não adianta correr. Lado esquerdo aí, Fendi Casa, em Brera, né, no bairro de Design. No meio, Paola Lente. Quem não conhece precisa conhecer. Paola Lente, a deusa das cores, a maior especialista em cores no mundo na atualidade, amarelo. No lado direito, Jessie, que é uma empresa de louças e metais que lança tendência mundo. Tem mesmo, o Renato está falando aí, assistir a Masterclass que a gente tem do IPOG, Mergulho de Tendência, né, Renato? Foi bem bacana. Tá no nosso canal lá do IPOG. Eu falo 1 hora só sobre isso, só sobre o que aconteceu em Milão esse ano. E aí, galera, vejam, não se assustem se na revestida do ano que vem já rolar alguma torneira, alguma cuba amarela. Não se assustem, porque é tendência. As marcas de moda, elas vão para mobiliário. Vejam, Versace Home, olha lá o azul acinzentado. Olha os cinzas e olha o amarelo, bem queimado, mas é amarelo. E é aquela questão da pasteurização, a questão da dessaturação. Então, assim, o Renato assistiu, né, Renato? Teve nem escolha. Assistiu. Essa é uma outra tendência que vem com força total, chama-se Design Rock. São designs orgânicos que imitam pedras, e aí Moroso, né? Vocês vejam a Moroso, que é uma fábrica de mobília, sofás,
maravilhosos, e vejam que tanto o tecido quanto o formato dos puffs, a gente olha, acha que é agressivo, que é áspero, mas não é, é delicioso. Isso é bouclé, que é o tecido que vai vir para ficar agora. Bouclé, anotem. E veja ali no centro, as luminárias começam a ter esse formato também. Isso chama design rock, vai vir aí com força total. E as bonitas das coloridas, né? Que eu falei para vocês. Sopradas, tubulares, circulares, vão vir com força total. Olha lá, a Eurolute, que a gente participou esse ano lá na Feira de Milão. Não sei se a Isabela teve oportunidade de estar lá nos estandes também. Muita luminária colorida, aceita que não é menos. Cuidado! A professora Renata fala isso em sala de aula. O vidro colorido, quando ele tem uma fonte luminosa dentro, ele reflete para o redor a cor do vidro. Então, muito cuidado, porque vai interferir na cor da parede. Vejam que ali na cortina, atrás das sopradas, olha como é que está esverdeado por conta da luminária verde, mas para cá já está mais rosado, vai interferir. Então, é preciso que seja feito um estudo de influência dessa luz, dessa fonte luminosa dentro de um vidro colorido no ambiente para qual você está projetando. Tem que ter cuidado com isso, ok? E para finalizar, olha lá, Sig Bergman, né? Já trazendo tendência no espaço de abertura Casa Cor São Paulo 2023. Olha a mesa de vidro amarelo, vidro colorido, vai vir em mobiliário também. Olha o amarelo aí, né? O mostardão. Já vai, o Elton. Eu já estou até estourando meu tempo, porque eu ainda tenho que dar um tempinho de pergunta. E aí, para fechar, olha que interessante. Estão vendo essa luminária do SIG? Que é a luminária Lua? Ela estava lá em Milão, olha aí, do lado direito. Não é cópia, tá, galera? O SIG trouxe a luminária da Flos, que é um dos maiores fornecedores de luz do mundo. O SIG trouxe a luminária da Flos para o ambiente dele. Então, já é trazendo uma tendência, né? Ela é com papel aplicado, ela é lindíssima, delicadíssima. Ela é uma outra tendência que eu acredito que Marina deve ter falado, que chama-se handmade, coisas feitas à mão, né? Com cara de artesanato. Na verdade, isso é feito em fábrica, mas tem essa carinha de que eu posso pegar uma bola luminosa em casa e botar papel e vai dar certo, né? A gente chama isso de handmade, que é uma tendência muito grande. E tá aí, ó. Outra tendência que tá aí é a biofilia na fauna. E Sig também já trouxe aí, ó lá, as oncinhas. Zebras, oncinhas, tendência que vai vir forte. Versace, Dolce Gabbana, todos tinham na parte da moda, e na moda também vai entrar com força total aí nos próximos anos, é uma tendência que deve ficar aí uns 2, 3 anos, é uma macro tendência, porque o design biofílico está forte, e agora ele vai sair só da flora e vai também para a fauna. Pois é, trouxe isso demais, e vai rolar. Arts and Crafts, isso, Isabela, muito, né? É contemporâneo, mas ao mesmo tempo prestigia aquilo que pode ser feito à mão livre e pode ter uma certa individualidade, porque se você produz, né, é seu, exclusivo, você fez com as suas mãos, né? E aí é muito fantástico. Bom, galera,